Continuando na avaliação aqui da barra Modify, iremos agora abordar outro aspecto da barra Modify. Como nós vimos o mover, o copiar, o rotacionar. Agora temos também o offset, que é como é no AutoCAD, o desenvolvimento de uma linha paralela. Aqui no caso vai ser 3D. Então aqui no caso vou exemplificar com a parede. Tem a modelagem de parede aqui. Eu vou exemplificar. Então eu clico no comando offset. Defino o deslocamento da minha linha paralela. Então, por exemplo, vou fazer uma parede a 1 metro. Coloco aqui 1 e clico na parede. Então ele vai fazer a parede a 1 metro. Ó. Define o deslocamento. Muita atenção onde você clica, porque dependendo de onde você clicar, ele joga para um lado ou para o outro. Novamente. Então, o offset, que é o deslocamento, ó, se eu clico aqui, ele joga para o lado esquerdo ou para o lado direito. Muita atenção. Além do offset, eu tenho também, muito útil para a parede também, esses 3 comandos, que é o aparar e estender para o canto, que seria tipo um fillet, o aparar e estender elemento único, e esse aparar e estender múltiplos elementos. Na verdade é como se fosse um fillet, né? O comando fillet que a gente usa no AutoCAD para linha é muito parecido com esse comando aparar estender. Então um exemplo aqui, deixa eu deletar uma parede, eu tenho 2 paredes que vão se encontrar no ponto futuro. Então eu clico no comando, clico em um e em outro, eles se encontram no ponto futuro. Tá? Pode ser também para aparar, num caso que tiver uma parede passando pela outra, também é possível. Que é essa situação aqui. Nessa situação aqui, onde uma está passando pela outra. Vou baixar aqui. Então eu tenho uma parede cruzando por outra. Colocando as paredes com a mesma altura aqui para ficar bom o exemplo, né? Então eu tenho 2 paredes que se cruzam, tem essa ponta, então se eu clicar na barra Modify, no aparar e estender, ele vai cortar as 2 pontas, vai fazer o ajuste na ponta ali da parede. Além disso eu tenho também esses 2 íconezinhos pequenos, que é aparar e estender para elemento único e aparar e estender para múltiplos elementos. Seria o equivalente, esses 2, ao extend. Então também vou simplificar, vou mostrar com parede também. Então tenho uma parede e outra parede aqui, que as duas vão chegar. Eu quero, no caso, por exemplo, estender elas, né? Vou colocar elas aqui com a mesma altura. Então eu quero pegar e estender elas. Eu quero que elas saiam daqui e batam até na parede alvo. Então, para isso que servem esses ícones ali, que é o equivalente ao extend. Então eu clico no ícone, aparar estender, clico na barreira e clico na parede que vai até lá, por exemplo. E o outro é para fazer vários, né? Então se eu quero fazer mais de um, eu clico no outro. Clico no alvo e clico em 2. Com isso eu faço uma extensão das paredes. Continuando aqui na barra Modify, eu tenho também espelhamento. Só que diferentemente de um software como AutoCAD, eu tenho 2 espelhamentos, que gerou uma burocracia, talvez não houvesse tanta necessidade de ter 2, mas eles fizeram 2. Qual é a diferença do espelhamento de cada um? Então vamos pegar aqui. Quero espelhar essa massa aqui. Então, por exemplo, eu uso de algum elemento já existente, e o outro eu tenho que criar. Então vou começar com esse que é o do lápis. Então eu clico e eu tenho que riscar o meu eixo, ó. Então eu vou riscar um eixo aqui, ó. Quando eu termino de riscar o eixo, ele rebate e faz o espelhamento com cópia. E o outro espelhamento eu uso de alguma referência. Então, por exemplo, posso até usar uma parede aqui, ó. Deixa eu desunir os elementos. Eu posso usar essa parede como espelhamento. Então,
novamente, espelhar, seleciono o objeto, finalizo a seleção, botão direito. Agora eu tenho que clicar no eixo. Ó. Eu uso o próprio, como este aqui, é o espelhar, selecionar eixo, eu já clico nessa parede aqui e ela serve como eixo. Então, um comando de espelhamento você tem que riscar o eixo de espelhamento e no outro você clica em algo que sirva de eixo de espelhamento. No caso, eu cliquei na parede, pode ser uma linha, pode ser uma aresta. Vários elementos podem servir como essa referência para o espelhamento. Continuando aqui no Modify, eu tenho também os dois ícones lá de cima, dividir elemento e dividir com distância. Esses são específicos de parede, então vou mostrar em parede porque é o caso que se usa eles, não é o caso de usar com massa. Então, o primeiro, que é o dividir elemento, você clica e ele é tipo uma faca, você corta a parede em uma posição. Então, por exemplo, vou cortar aqui, ó, vou olhando em dimensão temporária, que é a cota azul, tá? Eu vou ali e corto uma distância definida, tá? Então, por exemplo, aqui 1 e 11, cliquei e aí ele cortou, ó, fez ali um pedaço. Então agora tem um pedaço maior e um pedaço menor. Novamente, vou cortar um pedaço dessa parede aqui também. SL, porque é slice em inglês. Cliquei, está cortado. O outro ícone também de corte, só que ele define uma distância. Até tem um exemplo bom ali de um galpão industrial, quando você para o cursor em cima do comando, que dá um exemplo bom. Além de você cortar a parede, ele já dá um afastamento. Pode ser de 3 centímetros, de 4 centímetros, você define. Então, por exemplo, vamos pegar essa parede aqui, ó. Eu clico nele e eu tenho intervalo de junta. Então, vou colocar aqui 10 centímetros, para ser bem espaçado. 0,1 e clico. Ó. Então, ele já corta e dá a separação de 10 centímetros. É um comando mais específico esse, não é um comando mais tão usual quanto mover, copiar, rotacionar, mas de utilidade. Continuando, nós temos o comando matriz e o comando escala. Vamos ver então como é que é essa questão do comando escala. Só deletar essas paredes aqui. Eu vou colocar uma outra parede aqui. Sim. Então, comando matriz e comando escala. O comando matriz é um comando para fazer cópias múltiplas. Então, se eu quero, por exemplo, copiar essa parede várias vezes, eu posso, em vez de ficar dando copy, eu posso fazer uma matriz. O legal da matriz mesmo é que ele te permite fazer uma estrutura parametrizada, onde você define o número de cópias. Então, por exemplo, eu clico aqui o comando matriz, eu clico no objeto que eu vou copiar, botão direito finaliza a seleção ou Enter. E eu digo o número de cópias que eu vou dar. Então eu dou o afastamento, eu clico e dou o afastamento e o número de cópias. Então, vou colocar aqui 5. Boto a opção linear, que é copiar linear, senão ele vai fazer girando, vai fazer polar ou radial. E daí eu clico e dou a distância, e ele copia. E aqui em cima fica uma estrutura parametrizada, que ele define quantas cópias eu vou fazer. Então eu não vou mexer, esse 5 eu vou deixar, vou clicar na seta modificar, está ali minhas cópias. Mas a qualquer momento eu posso trocar o número de cópias. Então eu clico aqui, ó, eu digito aqui o número de cópias, posso fazer 7, posso fazer 2. Então se for uma situação onde você tem o número de cópias, mas você ainda pode alterar, é bem interessante usar o matriz, tá? Cópias múltiplas. O escala não tem nada a ver com escala de projeto, que está aqui embaixo. Esse aqui é escala de projeto. Esse escala, na verdade, é mudar objetos 3D de tamanho, né? Também é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele tem duas formas de fazer escala. Então, quando você aperta no comando escala, ele já te mostra. Vou selecionar aqui essa parede aqui, tá? Dá o finalizar a seleção. Então, quando você já escolhe o que você vai mudar de tamanho, ele já te abre as opções aqui, ó. Então, novamente, só para ficar claro,
Eu clico no comando escala, clico no que eu vou trabalhar, dou Enter ou aperto o botão direito finalizar seleção. Escolho, eu tenho duas formas de fazer mudança de tamanho. Escala, numérico ou gráfico. O numérico, se você escolher a opção numérico, você vai colocar, por exemplo, 1 e clicar, ó, nada aconteceu, porque 1 é o próprio objeto. Agora, se eu fizer, cliquei em numérico e colocar 2, Enter, clico no objeto, ele dobra de tamanho. O que é o numérico? O numérico, na verdade, ele pega esse valor que você coloca aqui e multiplica nos eixos que vão trabalhar. Se for, por exemplo, um objeto que não seja parede, ele pode trabalhar em X, Y e Z mudando o tamanho do objeto, ou seja, duplicando. Parede ele não mudou a espessura, porque a espessura é definido por um parâmetro específico. Então não vai ser alterado pela escala. Mas basicamente a escala numérica é isso. O valor que tiver aqui, ele vai aumentar cada vetor, X, Y e Z. No caso, aqui ele só dobrou a outra distância, a espessura ele não pôde alterar, porque é específico de parede. Vamos fazer a alteração de escala com uma massa aqui. Então, escala, ó, massa não aceita o comando escala da barra Modify. Tá? Então a massa, para alterar ela, vai ter que ser alterada especificamente, editar no local e vai ter que alterar diretamente na volumetria da massa. Então nem todo comando, tá, da barra Modify vai ser possível de usar com qualquer tipo de objeto 3D. Ó, mesmo entrando para edição, bloqueado escala. Tá. Tem outros comandos também da barra Modify que não funcionam com massa, tá? Não é só escala. Continuando aqui em escala, então, escala para parede, dou Enter, eu posso usar tanto numérico, que eu mostrei como é que é, como gráfico. Como é que é o gráfico? O gráfico é eu ajustar visualmente, tá, um objeto para outro. Então, até colocando aqui duas paredes de tamanho diferente, para fazer esse ajuste. Então, por exemplo, eu quero que a parede menor fique do tamanho da maior. Até é bom usar um outro exemplo mais interessante que duas paredes, porque duas paredes eu poderia fazer com alinhar, né? Vamos usar uma parede diferente, uma parede em formato de retângulo. Então eu tenho uma parede com tamanho de retângulo e eu quero alinhar essa dimensão, eu quero que fique o mesmo dessa, ou seja, então essas quatro paredes vão aumentar de tamanho de forma que este lado fique do mesmo tamanho deste. Então este é um caso onde a gente pode usar tanto numérico, se souber os valores, mas se caso você não tenha os valores e buscar esses valores pode ser demorado e chato, você pode pegar e fazer a escala gráfica. Então, como é que funciona? Seleciono todo o objeto que eu vou mudar de tamanho, clico na escala, ele me dá a opção dos dois, eu deixo marcado o gráfico, e aí eu uso a parede inteira como referência. Então, são os seguintes cliques. Eu dou um clique no começo, aonde está alinhado agora, hoje aqui o retângulo, e aonde eu quero que termine essa parede. Então, ele ajustou o retângulo para o lado ficar igual da parede de referência. Novamente, são 3 cliques. Então, seleciono, escala, gráfico, clico na minha linha de referência, alinhado agora nesse lado, e o último clique no fim. Continuando na barra, fazendo o fechamento da barra modificar, eu tenho esses 3 ícones, que são ícones. Bom, o X é deletar, não tem muito o que falar. O X vermelho é apagar. Agora, as outras 2 é para você fixar objetos. Qual o objetivo de fixar objetos? É você não poder mexer. Então, por exemplo, essa parede aqui eu quero fixar ela. Então, vou lá, aperto o pin, que eles chamam de pin, em inglês, né? Pin, em português está fixar. Este pin, que é PN, o atalho, eu aperto, aparece o pin ali. E eu não consigo mais mexer. Enquanto os outros eu consigo mover. Esse aqui, ó, bloqueado. Para mim tirar o pin, eu posso clicar direto no pin
ou lá em cima no próprio barra Modify. Então com isso a gente fecha a barra Modify, que aparece várias vezes ao longo do trabalho no Revit, seja telhado, massa, parede, piso. Trabalhando com linhas também, tá? Lembrei de uma coisa importante, você trabalha com a barra Modify com linhas também, tá? Então eu vou, por exemplo, um exemplo bem aqui para terreno. Então eu vou rapidamente, eu vou fazer um platô aqui, ó, massa e terreno, vou fazer uma platô, que é a plataforma de construção, eu tenho que desenhar linhas. Então a barra Modify também vai para as linhas. Então se eu tiver uma linha aqui que vai encontrar uma outra lá e eu preciso fazer um encontro delas, eu uso a barra Modify para fazer o fillet, uso a rotação, uso o copy, uso o mover, offset. Vários dos comandos aqui são possíveis de usar com linha, tá? Vou cancelar aqui. Então é isso, uma barra importante, é uma barra que a gente usa para diversas ações dentro do software.